People Analytics, em tradução livre, significa análise de pessoas, uma abordagem que utiliza dados e análise para entender e otimizar o desempenho humano nas organizações. Olá, sou Ana Cláudia Peixoto, gerente de gente na Solids, e vou te mostrar como você pode utilizar o People Analytics para potencializar o sucesso da sua organização, por meio de uma análise de dados, baseada no comportamento dos seus colaboradores. Como funciona a metodologia? Quando pensamos no RH tradicional, descobrimos que a maioria das decisões eram tomadas com base em pressuposições ou padrões de mercado, que teoricamente se aplicavam a uma situação específica. Hoje, por sua vez, vivemos numa era em que os dados são cruciais para as tomadas de decisão. E isso não é diferente para o RH. Imagine poder coletar, organizar, analisar grandes volumes de dados de cada colaborador, oferecendo os insights valiosos sobre comportamento, desempenho e resultados. É exatamente isso que o People Analytics faz. Onde podemos aplicar? Por meio de metodologias e softwares atuais, é possível mensurar as habilidades técnicas e comportamentais dos colaboradores, analisá-las e direcionar estratégias de gestão de pessoas que reflitam de forma fiel à realidade da organização. E tal análise pode ser aplicada em praticamente tudo. Por exemplo, atualmente, quais são os critérios que o seu RH utiliza na triagem e avaliação de candidatos nos seus processos de recrutamento e seleção? Como os profissionais responsáveis definem os focos e temas para as rotinas de treinamento e desenvolvimento? Em que você se baseia para propor melhorias aos programas e estratégias de retenção de talentos? Com o People Analytics, o RH consegue trazer definições estratégicas para todas as frentes de gestão de pessoas, desde o recrutamento até planos de sucessão, passando por treinamento e avaliações de desempenho. Você consegue utilizar essas metodologias como base para todos esses processos, trazendo mais precisão e profissionalismo para o setor e acelerando o processo de tomada de decisão. Além disso, o setor pode se preparar de forma mais estratégica ao utilizar esses dados para criar mecanismos de previsão e projeções mais fiéis. Quais são as fontes possíveis de dados? Como deve ter percebido até aqui, os dados são fundamentais para a gestão de pessoas atual. Mas qual é a fonte desses dados para o RH? De onde a gente tira esses insumos para fazer as análises? Bem, essa é a primeira etapa crucial. Identificar as fontes de dados que alimentarão suas análises, internas ou externas. A coleta acontece por pesquisas de clima, teste comportamental, avaliação de desempenho e outras ferramentas que ajudam o RH a criar um banco de dados. Da mesma forma, o People Analytics também consegue acessar informações disponíveis de referências e análises externas, bem como medir a temperatura do mercado para uma comparação justa. Quais são os tipos de análises existentes? Bem, o People Analytics oferece uma gama de ferramentas analíticas essenciais para entender e moldar estrategicamente a sua gestão. Para que possa explorar melhor essa metodologia, é necessário que conheça os 4 principais tipos de análise. A primeira é a análise descritiva. Nela é necessário responder a pergunta: o que aconteceu? Ao examinar dados do passado e atuais, o RH pode identificar padrões, tendências e eventos relevantes que moldaram o desempenho e comportamento dos colaboradores. Por exemplo, ao verificar os resultados de um programa de treinamento, a análise descritiva pode revelar quais habilidades foram mais desenvolvidas e quais áreas ainda precisam de atenção. Seguindo, temos a análise de diagnósticos, em que a pergunta-chave é: por quê isso aconteceu? Aqui, vamos buscar compreender as causas por trás dos resultados observados, sejam positivos ou negativos. Ao explorar os fatores que contribuíram para o sucesso ou fracasso de uma iniciativa, o RH pode identificar pontos fortes a serem replicados e que tipos de melhoria precisam ser abordadas. Por exemplo, ao investigar altos índices de rotatividade em uma equipe, a análise de diagnóstico pode revelar problemas de comunicação, falta de reconhecimento ou até insatisfação com oportunidades de crescimento. Em seguida, temos a chamada análise preditiva, que nos traz a pergunta-chave: o que pode acontecer? Ao usar históricos para identificar padrões e tendências, o RH pode fazer previsões baseadas em dados sobre eventos futuros. Vamos supor que, ao analisar desempenho passado dos colaboradores e o que contribuiu para sua promoção, o RH pode prever quais funcionários têm maior probabilidade de sucesso em futuras oportunidades. Por fim, temos a análise prescritiva, em que devemos responder a pergunta: o que podemos fazer a respeito? Com base nos insights obtidos das análises anteriores, o RH pode recomendar ações específicas e levantar hipóteses em diferentes decisões. Por exemplo, ao identificar lacunas de habilidades em uma equipe,
Análise prescritiva pode recomendar programas de desenvolvimento personalizados ou iniciativas de mentoria para fortalecer as competências necessárias. Dicas de como adotar o People Analytics na sua empresa. Entender toda essa dinâmica do uso de dados na análise de pessoal é vital para que você possa colocar essa metodologia em prática na sua empresa. Aí fica a pergunta: como fazer isso? Como pegar a teoria da gestão comportamental baseada em dados e colocá-la para funcionar? Primeiro, estabeleça os indicadores e métricas que são significativos para a sua organização e que fazem sentido para o RH acompanhar. Depois, planeje e define as ações, projetos que serão monitorados. Terceiro, define os dados que serão coletados. E aqui, todos os envolvidos precisam colaborar, seja gestor, colaborador, área de tecnologia, para que não surjam problemas como captar as informações. É importante também fazer uma pesquisa das ferramentas disponíveis no mercado e que estejam de acordo com o negócio e o tamanho da sua empresa. Outro ponto: comunique de forma ampla a implantação do projeto para que todos estejam no mesmo patamar e sejam cooperativos. Por fim, estabeleça de forma cuidadosa um cronograma de implantação. Monitore de perto as ações implementadas. Cada organização possui desafios e estratégias particulares. Cabe ao RH entender as particularidades do negócio, da cultura da empresa, do clima organizacional e de outros fatores comportamentais para direcionar todos esses passos e implementar uma cultura de dados no setor. O People Analytics funciona quase como uma lupa, ampliando a percepção do RH sobre comportamento, desempenho e potencial dos colaboradores, permitindo uma compreensão mais profunda e detalhada do capital humano da organização. Chegamos ao fim de mais um episódio do Dicionário das Solids. Para você que me acompanhou até aqui, eu trouxe um guia gratuito para que continue aprendendo sobre o assunto. Baixe agora nosso guia completo sobre People Analytics no link que aparece aqui na tela ou na descrição desse vídeo. Sucesso e até a próxima!